Situações da vida, a solução para elas? Do que se ocupam seres que estão longe da nossa situação, os ditos seres espirituais? Será que eles têm problemas como nós, enquanto estamos na vigília em corpo físico? O que é o karma nesse aspecto? Karma é ação e reação, recorrência, consequência e algo aleatório, imprevisível, ocasional. Eu sempre cito: se você juntou açúcar em cima da mesa, você não deve ter raiva das formigas. Migalhas caindo da boca e você não limpa, sua casa se encherá de ratos. Se você está cheio de caca, né? Podemos até falar no figurativo, simbolicamente uma diarreia mental, que você não está pensando direito, né? Então não adianta ter mental e não ser inteligente, né? Não saber entender as situações. Você vai atrair moscas. E essas moscas são simbólicas. Não estou falando do fato ou do facto presente na linearidade, no mundo físico, esse que você está acordado agora. Então vamos pegar algumas situações da vida para você entender a vida toda. Vamos tentar. Digamos que você está em uma certa velocidade em seu carro. Está chovendo, você teme derrapar. E há um outro carro que está se distanciando do outro carro mais atrás e está quase colado em você. Você está chegando no semáforo. O semáforo estava aberto, você acha que dá certo, e ele muda muito rapidamente hoje em dia, né? As contagens das sinaleiras, de tanto acidente, eles meio que enlouqueceram no tempo, no temporizador ali. E você está já no amarelo, muito perto do semáforo, ele é a vermelha. Você não tem como frear porque tem um carro também cuidando do outro carro. Então você segue e atravessa. Você não é um criminoso. Você, inclusive, tem um código de ética. Você sabe que existem leis, que há câmeras. E se um guardinha tivesse ali, ele poderia te ajudar? Não, ele vai te multar. Ele não quer saber as circunstâncias que te levou a ter que fazer. Aí você tem duas opções. Vamos chamar isso de karma. Para alguns é azar, porque não são do universo místico, né, da ideologia mística. Então eles só trocam o nome para azar, né, como se karma fosse azar. Não, karma é uma mecânica, né? Você, por exemplo, contrai uma conta, tem que pagar. Você tem casa, ai, mas eu tenho que pagar minha casa. Então por que que você não vai morar com os outros? Aí você vai ter que aguentar os outros, seu karma vai ser os outros. Sei muito bem como é que funciona. Então ele tem duas situações, esse condutor. Ou causar um acidente na frente, e terá que ter muita sorte, que daí seria Dharma, num universo, né, de termos místicos. Ou bênção, se for religioso. Ou uma maldição, que seria ele frear em cima do sinal vermelho para não se incomodar, porque a câmera ele tem pressão de todos os lados. É como quem trabalha para os outros. O outro não quer saber como é que está seu estado psicológico e familiar, né? O que está acontecendo com você, se você tiver família. E você também ter a possibilidade de causar um acidente sério freando, porque atrás de você tem um carro que está preocupado com outro carro, isso simultaneamente, né? Em cadeia. Poderia causar um engavetamento, perdão, gaguejar que eu estou cansado.
Se você segue, pode vir, né, de uma direção ou outra, numa travessia, passar outra e dar num dos lados. Tomara que não seja o seu, mas o carona pode pagar né, com a sua própria vida. Como você resolve isso? Resposta objetiva, para alguns nada otimista, mas realista. Você não tem outra alternativa a correr o risco. Isso é o karma. Você encontrou fulano de tal, você fez tal coisa, vamos dizer, atos físicos. No físico você só paga, eu já falei milhares de vezes, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, assimilassem isso. Ninguém vai te botar no tribunal pelo que você pensa ou sente, sim pelo que você faz. Então aqui se faz e se paga. O que se faz, se paga. Tá certo para o aqui, não o que se sente e o que se pensa. Ok? Mesmo quando você emite uma opinião ou uma crença, né, ou se defende de alguma área que você acha importante, que você confia, você ainda está usando de expressão que é uma ação. É a ação da voz no ar. A gente falou já do ar. Então, o ar é bem interessante, que você pode ficar sem terra, vamos dizer, alimento por um bom tempo. Sem água, um pouquinho menos. Sem fogo, não. Você já congelou de frio no inverno? Nem seu corpo produz calor, parece. Você sobrevive. Vai te dar uma gripe, pneumonia, né? Se você tratar logo, você sobrevive. Agora, sem ar, 3 segundos, seu cérebro não aguenta. Ou seja, esse ar tem um nome próprio, né, na química, oxigênio. Claro que no ar não temos só oxigênio. Então vamos além. Outra situação. Digamos que você está caminhando no centro de São Paulo, de Porto Alegre, sei lá o quê, e esbarra em alguém. Aquele alguém tem algo contra você? Ou é você que está procurando esse alguém? Olha o paradoxo. Você está caminhando numa zona rural, já aconteceu comigo muitas vezes, e eu estou falando ao telefone, ou falando com alguém, entra um mosquito na minha boca, na minha narina, ou nos meus olhos, que é pior, eles soltam uma certa película das asas e você arranja uma dorzinha de cabeça. E vai dar dor de cabeça mesmo. E você, o que é isso? De onde é que veio esse bicho? De onde é que veio essa pessoa? Será que o bicho tem algo pessoal contra mim? O bicho não, porque o inseto ele só tem inteligência para fazer insetagens. Se procriar, morrer, né? O mosquito, por exemplo, dura uma semana, um macho, ou dura um verão todo e morre sem saber por que que veio, onde é que estava e onde é que foi parar. Por que que existiu? Porque não há ali um corpo mental, vamos dizer, estruturado. Há um resíduo mental. É como se, por exemplo, se o mental fosse um balão, no reino animal, o mental ele seria a cordinha que amarra o balão, né, com um pedacinho de balão, que não vai voar. Agora o homem sim, ele ele devaneia ou até pensa certo, mas ele é expansivo, ele está sempre fazendo conexões, então ele está sempre voando, é um balão cheio. Agora o que está cheio, isso vai ser cheio de gás carbônico fétido ou gás hélio leve, né, que vai te levar a grandes alturas. Isso vai depender do proprietário desse mental, dessa mente. Então tem muitas situações que você pode pegar. Por exemplo, ó, aqui tem uma foto de uma situação fatalística que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, inundações, porque há barragens, aconteceu isso em Minas Gerais, Mato Grosso, etc e tal, né? É a água se revoltando, porque a gente suja as águas. Vamos dizer, você deveria parar de fazer muitas coisas, ir para bar, fumar, não sei o quê. Agora, se você toca a pituca do cigarro no
cinzeiro e as latinhas de cerveja no lixo, você não tem culpa, né? Porque você tem um costume que para muitos é errado, que tudo está alagado, né? A água até não era nem para chover em você, porque você toma tanta água ardente, né? Então não tem conexão. É brincando que nós crianças aprendemos. Então tem muitas situações, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, carros morrem e tudo mais. Por exemplo, aconteceu comigo e um amigo. Estavam vindo com o carro numa velocidade até consideravelmente lenta, porque tinha um aguacel, tinha um buraco, e aqueles buracos que tem cerdas, parece, né? Parecia uma serra, parecia que o negócio tinha uma bocarra. Pum! Encostamos, já tinha dois, que a gente viu. Inclusive uma pessoa estourou dois pneus, nós tivemos sorte que só um. Aí ali conversamos, demos, né, tentamos analisar a situação, conseguimos resolver com o step. Nós somos culpados do buraco? Quem é culpado do buraco? O governo. Mas o governo foi votado por nós, então a gente tem culpa de ter colocado ele lá, mas não temos culpa de não ver o buraco porque a água tapa. E a água, né, um lodaçal, lodacenta, tipo um churume. Você não tem como adivinhar, a não ser que você tenha algum canal de percepção, né, do universo místico que você perceba. Eu acho que tem, né? Não, eu tenho certeza que tem um buraco aqui no meio dessa coisa que ninguém está vendo. Mas não é nosso caso, né? Porque quando estamos acordados, nós estamos com os sentidos. E os sentidos não faz sentido, muitas vezes, dependendo de onde ele tem que atingir, na própria matéria onde ele acontece. Era para nós ver tudo. Temos sentidos físicos. No físico era para ver tudo do físico, a gente não vê, o buraco abaixo d'água. Qual é a solução? Não, mas está chovendo. Trocar o pneu. Não é ir até casa com o pneu, você vai estragar a roda, o eixo. Você vai detonar seu carro, vai desenquadrar ele como um velho que, né, deu mau jeito, né, porque não tem mais cálcio nos seus ossos e tudo mais. Desculpa o velho, né, que a gente fala assim, o velho, os respeitáveis anciões. Então, não há uma solução. A maioria das coisas não tem solução, elas são feitas para você agir. Então tem N soluções, soluções não, situações que você não tem como resolver. Fumou demais, câncer para alguns, que depende por onde entra a fumaça. Alguns não trago como eu, mas pode ter câncer na boca ou nas veias aéreas. Por quê? Porque agita, o cigarro ele tem química. Então ele agita as células como se você estivesse dando droga. Então ele começa a se multiplicar que nem louco, né? É como o toxicômetro começa a ver coisa, mas não quer dizer que as coisas sejam falsas se ele estiver mesmo acessando um espiritual baixo. Mas tem coisas que ele não está vendo, acha que está. Também pode acontecer. E daí entra a questão da plasmação. E o que que é e o que que não é. Por exemplo, fomos hoje pesar os produtos, deu exatamente 666 gramas. Para um crente, isso é o número da besta. Para nós que entendemos criação, criação, criação. Nós estava criando o quê? Vendas para empresa. Mas é muito interessante. O outro, isso seria plasmação, associaria nós ter furado o pneu horas depois com o número da besta, que para eles, né, que são bestas, querem ver besta em tudo. Então é tudo muito interessante, a gente não fica em paz com as situações da vida, a gente reage. Então o que que a gente quer? A gente quer parar, mas a gente não quer parar tipo morrer, ter medo da morte. Então por que que quer parar? Só para quando morre. Então é tudíssimo muito importante de entender essas minúcias, esses detalhes, essas entrelinhas que a vida está falando com você, ok? Então, se tudo é complicado assim, porque nós temos barreira, o próprio corpo. Por que que tem gente, por exemplo, eu já escrevi livros, eu percebi que livro não, né, não já estão batidos aqueles livros, eu estou pensando muito diferente,
num aspecto de bem mais conteúdo. Então, eu ficava triste que não vendia nada. Que bom que não vendeu, porque é minha responsabilidade ali. Aqueles que já compraram e parou mesmo a venda. Eu agradeci ao universo. Então, como é que eu vou mudar as coisas? Né? Essas situações que eu coloquei como exemplo é para ligar aquilo. Depois que você contraiu o matrimônio, depois que você esmurrou o cara no trânsito, né? Você repetiu o que ele fez. Você quer que todo mundo te trate bem agora? E tem os achismos, né? Por exemplo, um superior a você dentro de uma empresa, você está preocupado com o filho não queimar o filme na empresa, é uma gíria, né? Para os mais antigos aí. E a conta e não sei o que, a incerteza, será que eu vou parar aqui? E aquele monte de código, um monte de corrida. Dependendo do teu setor, tu é muito requisitado, pressão psicológica em casa, na rua, para caminhar, vai na chuva, entra dentro da água do rio. O que que acontece? A pessoa achar, né, o superior achar que você vem com má vontade. Você nem teria acordado, acredito, né? Eu vou faltar um dia, azar, se eu vou perder algum facility, né? Tipo cartões, bônus, essas coisas. Então a gente não compreende nada e se achamos super inteligente, né? Como também esse que está sendo mal interpretado, na verdade ele só está cansado, a mente dele, depende da idade também, começa a cartilaginar neurônios, a gente já falou sobre isso, que a velhice é uma doença. Ele também é injusto quando ele pensa, né, que o colega superior ou que o patrão também tem que estar esperando o tempo dele, né? Tem certas situações que não tem solução. O patrão tem a pressão do cliente e o funcionário tem a pressão do patrão, então é uma loucura mesmo, é para você experienciar a doce loucura sem enlouquecer. E não pode enlouquecer, que senão você deixa um monte de gente que depende de você na mão, inclusive a sua empresa, seus filhos, sua família e você mesmo, que é o mais importante. Então vocês estão percebendo que tudo tem detalhes que eu não percebo. Por exemplo, eu estou na minha empresa, agora eu vou pegar exemplo de empresa, eu estou aqui e eu estou com um papel na mão. Para mim não amassar o papel, sei lá o que que eu pensei, um micro pensamento, eu pego e boto em cima da mesa, mas há vento. Mas a pessoa está precisando de atenção também porque tem a ver comigo, está falando de mim, de algo que eu tenho que aprender. Por que que eu soltei o papel? Com um código importante. Se fosse uma coisa importante, era apenas um papelzinho com um lembrete. Então é uma situação que eu não tenho como justificar, mas também é injusto a pessoa achar que eu fiz de propósito. Então isso tudo é maravilhoso. Quando a gente se acalma um pouco, fica de fora, vê de fora, tu vai ver um monte de situação que não tem solução. Aí tá, qual é a solução disso? Não, quando você morre, você não tem mais conta para pagar, alguém vai pagar. Você não vai mais bater carro, porque já bateu, já morreu. Você não vai mais andar na água e furar o pneu, né? Você não vai mais ser traído, porque não vai casar lá do outro lado. Vai optar para quê? Para flutuar, viajar, sonhar. Sei lá, vai imaginar que está em algum lugar, porque o ambiente não é falso. Agora, o que você coloca nele, né? Por exemplo, a sua casa é de material, alvenaria ou de madeira, a minha é de madeira. A sua casa pode ser chamada de casa? Não. A sua casa, o nome dela é feita de madeira ou feita de terra, né? De barro, tijolos. Muitas outras coisas, vidro e tudo mais. Né? As borrachas que seguram os vidros do seu carro, petróleo. Então, o ambiente de onde vem isso é real, que te oferece matéria-prima. Mas o que você faz, você modifica o meio e a árvore não foi feita, não. Ninguém nunca, o criador da árvore nunca veio aqui dizer que você poderia fazer uma casa. Por isso que ele já fez caverna. Você moraria hoje na caverna? Não, porque você se acha muito evoluído, é muito sujinho, então você não sobreviveria na natureza. Por isso que a natureza não gosta de você, né? Deu um terremoto hoje. A terra está incomodada com você, porque você não usa bem a sua terra em você.
né? Talvez aquelas pessoas lá na Turquia, se eu não me engano, né? Que eu não gosto muito de notícia porque tem muito fake news. De vez em quando eu me detenho a assistir. Né? A água, já tínhamos falado, o ar com ventania, ontem, né? Deu um vento de 100 km por hora. O que que eu vou fazer? Vou cortar todas as árvores para não cair na minha, né? Ou vou desligar os fios para não faltar luz. Como que eu vou resolver isso? É uma situação, né? É como aquele koan budista. Koan são palavras que não são para a mente, é para a consciência, mas é para dar nó na mente, dela fica quieta sem resposta e a consciência entra pim, né? Por exemplo, eu vou perguntar para vocês através desse koan. Você está pendurado pelos dentes numa macega num abismo. Você resvalou? Se segura ali e está com a mão amarrada. As mãos estão amarradas e você olha para cima e tem um tigre feroz e ele não fez a boquinha dele ainda hoje. Né? Ele não tem nada com o pessoal com você, mas ele precisa comer. Tá doendo para chuchu. Quem sentiu fome, eu já, mesmo trabalhando, morando de aluguel, eu sei que dói. Né? É uma dor assim, sabe, mexe até com o psicológico. Fora a vergonha, né? A humilhação de ter que estar pedindo. Ah, mas você não trabalha? Eu tinha que pedir restos de frutas e legumes em fruteiras, mercados de conhecidos meus. Ainda bem que ainda existe pessoas boas. Não morri de fome. Mas emagreci bastante para fazer a coisa certa e pagar pensão. Então, como é que se resolve essas coisas, né? Através desse como maravilhoso, a consciência vai dizer para ti: abre a boca e caia. Por quê? Lá embaixo tem um rio, né? Tem água e ela amortece, mas dependendo da altura, por exemplo, um avião cai na água, ele se despedaça igual como se fosse um sólido, né? Terra pura. Ou a consciência vai dizer: morra. Daí eu sou consciência, eu só estou habitando o teu corpo, eu não sou teu corpo. Para quem diz que esses koans não têm, né? Os budistas dizem que não tem significado. Eu estou dando resposta. Então, se tem resposta, ainda é mental, não é consciencial. E tem milhares de situações, cada uma assim, estapafúrdia, que não tem, entendeu? Não tem, né? Por exemplo, as nossas necessidades de evacuação. Não adianta cuidar, um cheirinho ruim. Você vai se mijar, você vai se cacar. E não adianta, depois, olha, é tipo a situação assim. Se você se atirar ou caiu, né, resbalou, um descuido, um deslize, caiu do oitavo andar, no ar você não pode voar, você não vai bater asa porque não tem, perdeu, né? Você perdeu a consciência, que é o simbolismo da asa do anjo, porque agora você tem corpo físico, não cabe asa em você. A asa do anjo é o omoplata, né? O resíduo ósseo que prova que você, porque ele não tem muita utilidade, não precisa aquele monte de material, até na nossa empresa a gente economiza com, né, embalagens e tudo mais, porque não tem necessidade de uma baita caixa com meia dúzia de peças. Né? É só forrar direitinho. O ser humano é a mesma coisa, não precisa ter, né, um baita de um omoplata, porque ele não tem asa. Ele tem um omoplata tão extenso, ocupando tanto espaço, para uns bracinhos fininhos, que são ossinhos, né? Se você já viu como é que é um esqueleto, o que sobra de nós. Agora o pássaro sim, precisa porque ele tem ali algo, né, com certa massa. E tem que ser, né, bem grande para segurar bem, para a asa dele não cair, não quebrar com a resistência do ar. Então, se você se atirar do oitavo andar, só pode esperar, eu vou morrer. Pena que eu não posso mandar um WhatsApp agora, né? Ou fumar um cigarro, não dá tempo. Porque quanto mais alto, mais, vamos dizer, a natureza te puxa para baixo. Até tem os vulcões, né? Os vulcões são o que produz o magnetismo terrestre, por isso que você fica colado no chão, né? E a carga da Terra é positiva, ó, ele é positivo, não no sentido, né, ideológico, ele é positivo porque sim, ele possui ação. Negativo é aquele que nega ação, né?
Então, se você agora se atira de um muro, né, ou de um segundo andar, eu já caí uma vez, né? Tava indo num show de rock, não sei bolas, tinha bebido e subi uma escada e errei o passo, pum, 2 andares. Eu vi que eu não morri, mas me machuquei. Ficou bem dolorido muitos dias. E dói mesmo. Então, o que que eu tenho que esperar? Dor, nesse segundo caso. No terceiro caso, eu tropecei. Veja, eu tropecei a nível de solo. Eu tropecei. Eu caí no buraco. O máximo que vai me acontecer é zombaria. As pessoas vão rir. Por que que elas riem? Porque elas estão muito felizes porque não foi com elas. Por isso que criança, né, educada a rir, vamos lá, rir um pouco no circo, claro, porque o palhaço ele cai, só que ele não sente dor. E a gente não está nem aí para a dor alheia. E o que se ocupa, então, aqueles que estão aí, né, aqueles mestres de sabedoria e tudo mais, o camarada, vamos dizer, como eu falei lá do mosquito, o mosquito está contra você? Não, é que você é pai dele. É uma coisa complicada, abstrata, de só quem sai do corpo vê. Ou o médium, né? O clarividente, se ele estiver aqui e for um médium físico. Quem pode ter algo contra você é o elemental, a inteligência que guia, que está em torno, o aura, né? Aquela bolha de inteligência, como nós temos também, de consciência, muito mínima, porque é um inseto, um cérebro muito pequeno, então não precisa, de novo, economia, né? A embalagem muito grande para pouca peça, então não teria. Esse elemental lembra, como ele é só memória, ele é incipiente, porque ele é elemental, ele não é um angelical, né? Nem um ser humano, né? Que pode ser gênio. Mas tem um monte de ser humano que também parece, né, um bichinho parecido com um cavalo lá do reino animal. Ou esse elemental do mosquito pode ter uma memória de que você matou muito mosquito. Aconteceu comigo já. Quanto mais eu mato, mais, né? A minha raiva de mosquito cria uma forma mental, uma ideia mental, e isso toma corpo exatamente daquilo que eu não gosto. Então não adianta você não fazer sexo, você não beber, ficar com raiva de quem bebe. Você ainda tem a bebida dentro de você, só que agora há alguém que persegue, um fantasma na sua mente que persegue bebedores, quando você antes era da farra. Vai ter em você um elemental, né? Ele, que é você mental, uma forma da sua raiva de quem faz sexo. A minha mãe, por exemplo, ela repudia o sexo. E eu perguntei, mãe, como eu nasci? Hum? Resposta, parece o meu grupo de WhatsApp, que eu faço perguntas apenas para responder sim ou não. Monólogos, que é tão econômico, e a pessoa vem com textão. Né? E ainda justifica, né, quer ter razão. Né? A pessoa teimosa. É só responder sim ou não, é só o que a gente quer saber, ou eu quero saber. Então, qual é a solução? Né? Vejam que todas essas situações não têm uma solução. Câncer terminal, ser tratada pelo psicólogo, vai adiantar? Onde eu falei dos consteladores. Tá, o constelador consegue constelar eu lá para trás, lá no hiperbóreo, lá antes ainda, no protoplasmático, as minhas células, meus parentes células, meus parentes plantas, meus parentes lêmures, né, por um músculo sem cérebro, né, tipo ogro. Os Atlantes, que eram tão, né, tecnológicos, fizeram caca lá porque machucaram, né, uma divindade que tomou corpo, você pode ser uma também. No fim, tiveram que tirar a divindade, como sempre se tira as pessoas que vêm com grandes ideias daqui, né, os divinos geniais. Até somos gênios, como é que se fala? De gênio, né? Din, ou de din, dinheiro, daí todo mundo é um gênio também, de valores, tudo mais. Como é que a gente resolve isso? São situações que não tem como, ok? Depois que contraiu um matrimônio, você fica, sabe com o quê? Com o prana lunar daquela mulher, ou daquele homem. Ou se for homem,
com homem, não vai dar lobisomem, vai dar é que daí o prana não se troca. Pode ver quando a gente, eu vou ter que falar agora um pouco não é pornografia, mas é um pouco de erotismo do sexo linear, que, por exemplo, quando você tem o contato com a pessoa, se deitar e tudo mais, você fica com a narina um no outro, você está trocando a narina da mulher esquerda da ar quente. A da direita do homem dá o ar quente, então se trocam. É uma coisa difícil para vocês entenderem se você não estudar esse campo, né? Então, eu queria falar do campo lá do Bert, né? Trouxe dos índios. O campo ele é verdadeiro, o que não pode é tu criar uma profissão, uma ideologia, uma crença, uma confiança, né? Em, crendo que num plano físico, com uma caneta, um pensamento cerebral, você vai constelar os ancestrais, mas os ancestrais todos morreram, e agora, como é que tu acorda essa gente para vir aqui reconciliar? Né? Tu imagina uma bactéria que está dentro de você agora, se ela é nociva, ela se reconciliar com todas as outras bactérias. Estão entendendo? Então, constelação familiar, ela resolve ancestralidade, mas a vida não é sua que você quer resolver. Por que você quer resolver tudo? Astrologia também, cartomancia, religião, escola iniciática. Autoescola faz-te um bom fate ou faz-te um bom condutor. Às vezes a gente não consegue nem trocar um pneu. No nervosismo você deixa de ser. Alguém te pecha, você deixa de ser pacienteoso. Pacienteoso. Então analise muitas situações que depois que você fez, a não ser que você não faça. Solução para o azar, karma ou maldição, ó, conotação mística. Azar é a linear, social, materialista. E uma sorte, né? E também temos a bênção ou a maldição. Aí karma seria maldição. Maldição, né? Tipo assim, não há adição, há uma subtração. A mesma coisa que você falar subtração. Uma má adição. Como você vai resolver? Essas coisas você resolve ou não contraindo dívida, daí você não deve nada, vai morar com os outros. Aí você aguenta os outros, esse é o seu pagamento. Ou você passa por isso, né? Porque quilometragem só se passa passando. Entenderam? Paz reverencial a todos, então.